Então tá, galera aí gravando. Boa noite, todo mundo aí presente. Estamos aí para nosso 8º encontro, disseminando a ideia da compostagem descentralizada aí na Rede Saúva, dando continuidade aos convidados especiais. Estamos aí hoje com o Júlio Maestre, muito famoso aqui na nossa região, por ser, acho que todo mundo que trabalha com compostagem aqui na região de Floripa e Grande Florianópolis, aí já uma hora ou outra aprendeu com o Júlio. Então agora nós está aí querendo trazer esse conhecimento que foi tão importante para a gente, para todo mundo aí que está participando dessa capacitação coletiva, né? Que daí é coletiva porque a gente passa um conhecimento daqui, vem vários conhecimentos daí, diversas vezes a gente fica, né, nessa troca interna aqui falando, né, o quanto a gente aprende com cada uma das iniciativas também, o quanto a gente iniciou lá janeiro com uma proposta e agora dezembro, a gente está chegando em dezembro com uma proposta completamente diferente, porque a gente também foi aprendendo, né, bastante coisa. Então, seguindo essa proposta de dividir, disseminar o conhecimento, passo a bola para o Júlio se apresentar e trazer um pouco da visão e do conhecimento dele sobre essa ideia, né, de juntar a compostagem com a educação ambiental, principalmente ali, né, nessa primeira infância, galerinha mais jovem que ainda está, né, na disposição de trabalhar com a terra e se encantar com a magia da atividade biológica das bactérias e dos fungos. Então é isso, passo a bola, tenham à vontade, aproveitem, tamo junto. Então, boa tarde, pessoal, boa noite, né? 6 horas, agora um pouquinho. Então, prazer, Ellen, Colo da Montanha, Isabela, o Paulo, além do Edson e Tal e Regis que estamos aqui. Depois o pessoal vai chegando, ver na gravação também. Mas para mim é uma satisfação estar com vocês. A ideia hoje é compartilhar muitas fotos de vivências que a gente participou nesse universo da compostagem, então trazer algo bem visual para, considerando, como o Edson falou, né, cada uma de nós aqui tem uma grande experiência, né, e assim na sua vida, então a gente vai trocando na ideia, às vezes, de uma coisinha ali inspirar, né, fortalecer uma ação. Então, como o tema da formação é compostagem comunitária, é muito interessante porque dentro das comunidades o ponto forte são as unidades educativas, né? E é um ponto bem de acolhimento, né? Que a gente tem as crianças, professores, de uma forma muito rápida, a gente consegue estabelecer uma relação e isso pode contagiar a comunidade, assim como trazer problemas da comunidade para a gente ter esse processo mais vivo de educação, né? De tentar resolver ou enfim, achar alguma forma de estar se relacionando com as pessoas que moram aí nas comunidades de vocês. Então, essa parte da compostagem, como ferramenta de educação, ela vem nesse sentido, né, de pequenas, às vezes pequenas vivências, pequenas experiências conseguirem ir contagiando e a gente sensibilizar um algo maior, né, aos pouquinhos. Vou só fazer uma música aqui para a gente dar uma sintonizada, que é uma música aqui do Ney Ciclagem, uma paródia que ele fez, só para a gente dar uma afinada, né? Tá bom? Casca de fruta é na composteira, aduba as flores e as bananeiras. Casca de fruta é na composteira, aduba as flores e as pitangueiras. Casca de fruta é na composteira, aduba as flores pela vida inteira. Aê! Legal, pessoal. Vou compartilhar aqui uma apresentação com as fotos, né? E aí a gente vai. Aí a gente deixou assim um momento para o final de conversa,
mas, né, querendo, como a gente está aqui numa sala bem, né, entre nós, fiquem à vontade também para, né, se surgir alguma pergunta, enfim. Então, trazendo para esse universo mais das unidades educativas, a gente tem chamado muito as ações, e aqui eu queria só relacionar com vocês, a gente não vê muito a compostagem longe das hortas, né? Então, a gente tem chamado isso de horta pedagógica, desse movimento, porque às vezes tem hortas escolares que não estão conectadas com, de fato, com as pessoas, né? Tem lá uma horta na escola, mas às vezes ela tem uma cerca, tem horário para entrar, horário para sair, não dá para interagir. Enfim, né? E a horta não se torna parte desse dia a dia. Então, a ideia da horta pedagógica é mostrar o quê? Que nos espaços educativos a gente tem pessoas de grande conhecimento, que são as cozinheiras, o pessoal da limpeza, né, as supervisoras, diretoras, porém, as professoras são a parte principal das atividades. Por quê? São as professores, né, que ao fazer uma atividade vão ver se a criança, pô, ali eu vi que o pessoal gostou. Não, isso aqui não deu certo, vou para outro lado, né? Então, esse olhar do dia a dia com as crianças e sentir, né, o que dá certo, o que traz interesse, o que não traz, para ressignificar essa prática pedagógica. Então, a gente traz esse termo, horta pedagógica, porque ela precisa desse olhar e dessa cooperação, né, dos professores, essa problematização para ir conduzindo as atividades. E aí, o que é legal, né? Às vezes a gente aprende a compostagem, né, Ellen, que um falou aí que pegou fogo assim, já vamos fazer compostagem pela escola toda, porque a gente quer resolver um problema. Porém, é interessante a gente perceber que assim como as crianças têm o seu tempo, né, e os seus processos, adultos também têm. Né? Então, às vezes, quando a gente chega com uma ideia, vamos fazer uma horta, uma compostagem aqui na escola, na unidade educativa, muitas pessoas podem olhar e pensar, putz, lá vem mais trabalho para a gente, né? Então, o que a gente observou ao longo de alguns anos aqui, muito trabalhando no CEPAGRO, que é uma ONG aqui de Florianópolis, que é importante a gente trazer pequenas práticas. Porque se a gente, por exemplo, aqui nessa foto, né, tem uma mini composteira na garrafa PET. A gente monta uma obra de arte. Tá, uma garrafa PET é fácil de conseguir. Um pouquinho de grama, né, uma folha seca, um pouquinho de terra, as cascas. Tá, isso a gente traz a leveza para a prática. Pô, isso aqui eu consigo fazer, né? Então, eu vou dormir tranquilo, né? Eu vou conseguir pegar esse material tranquilamente. E tem algo especial nessa pequena prática, porque muito do que a gente trabalha do resíduo orgânico para as pessoas, vamos mexer com sobra de comida, já vem assim, vai dar um cheiro. Ao invés de pensar em borboleta, pense em mosca, né? Pense em barata, pense em problemas. Então, quando a gente traz as cascas no momento de que a gente produz elas, né? Então a gente costuma brincar, a casca de banana tem cheiro do quê? Tem cheiro de banana. Né? A casca de laranja tem cheiro de laranja. A casca, ela é uma matéria-prima muito preciosa. E quando ela é produzida, ela tem um bom aspecto, um bom cheiro. Só que a gente foi educado para separar tudo, botar num saco, fechar, e a hora que abre, realmente não está no jeito que a gente deixou naquele momento. Então, ao trazer pequenas práticas, a gente consegue fazer com que as pessoas envolvidas olhem para isso, e muitas crianças já olharam para a mini composteira e falaram assim, tia, vou fazer uma bem maior lá em casa, porque é algo que elas veem que é possível reaplicar, né? Não é aquela coisa gigantesca de peso tal. Então, quando a gente traz uma pequena ação, ela pode ter essa riqueza pedagógica de acompanhar o processo.
E o legal é que aqui a gente vê, de fato, a casca virar adubo, porque até para a gente que é da compostagem, pô, bota a sobra de comida, depois tem o adubo, tá, legal, é uma grande mágica, mas como que essa mágica acontece? Né, no dia após noite, noite após dia, e aqui na mini composteira, em torno de 20 dias, a gente tem essa visualização. E tem muitas escolas também que falam assim, eu não vou fazer horta nem compostagem aqui, porque a gente não tem espaço. Só que essa vivência a gente pode fazer dentro da sala de referência, né? Então, a gente não precisa estar na horta para trabalhar com a horta, nem a compostagem, né? Então, aqui dentro da sala, a gente vai ver a casca virando adubo. Não deu cheiro, não deu mosca, o pessoal curtiu, vamos tentar fazer um pouquinho maior, né? Então, assim, de contagiar por essa ideia. E aqui tem uma grande questão também, porque quando a gente vai fazer alguma prática ligada à educação, a gente sempre tem o centro na horta, né? Pessoal, a gente tem que fazer a nossa horta da escola, porque a horta vai fazer bem para as crianças. A centralidade está na horta ou na compostagem. A gente fala na reunião, a gente, tá todo mundo fazendo uma ação aí de produzir adubo, a gente tem que fazer a nossa composteira. O foco está na composteira, o foco está na horta. Mas a grande mudança disso, e às vezes alguns professores e professoras, mas por que isso? Quando a gente traz o foco das ações para as crianças e estudantes, aí assim, será que isso ia ajudar a minha criança ou a minha turma a entender um processo de reciclagem, de uma coisa virar outra completamente diferente? Será que isso é importante nos dias de hoje? Parece que é importante. Será que ao verem o alimento sendo produzido, elas saber de onde vem, como que é um pé de morango, que não é uma árvore, né? Será que isso faz sentido, trabalhar uma alimentação mais saudável nos dias de hoje, para as nossas crianças e estudantes? Parece, isso faz total sentido, né? Ligar as disciplinas, né? Fazer uma, de repente, se relacionar com outra. Parece que a educação está precisando. Então, ao colocar crianças e estudantes como centro da ação, a gente consegue ter sentido nas coisas, né? E aqui tem uma história bem legal, que uma professora que a gente trabalhava numa creche, ela tinha pavor de minhoca. Pavor, mas pensa o pavor de minhoca. Só que a gente fez uma oficina com uma outra turma e levou elas para conhecer depois as minhocas. Quem são as maiores comunicadoras nas escolas? As crianças. Chegou a hora da brincadeira, a hora do recreio, mas hoje nós vimos a minhoca, não sei o quê. A turma dela foi falar, professora Michela, por que a turma lá viu as minhocas e a gente não? Aí ela, cara, vou ter que levar as minhas crianças para conhecer as minhocas. Ela nos deu a resposta de que a criança era o foco. E aí ela começou a fazer minhocas de meião. Eu não vou, ainda não consigo segurar na minhoca, mas eu vou trabalhar aqui uma história com as minhocas com a minha turma. Então ela não foi na horta, ela não segurou, não pegou na mão, né, na minhoca, mas ela trabalhou as minhocas e trabalhou com a turma dela, né? Então isso é muito importante, e aí traz um elemento que é legal na educação, que são as múltiplas linguagens. Por quê? Às vezes, a gente está contando uma história, né, e precisa de um personagem, às vezes, para trazer essa familiaridade. A gente criou aqui o pequeno João Bactéria, né, que é essa foto na garrafa PET, que a bactéria a gente teria que olhar no microscópio, mas a gente fez ele aparecer como um fantoche. Assim como tem a dona Doroteia aí na foto, feita de garrafa PET, porque também quando a gente mostra uma minhoca, uma centopeia, às vezes nós adultos temos mais, o que é isso, né? Não vou segurar nisso, tal. E as crianças começaram a ver o susto que os professores e professoras levavam ao ver um ser de verdade.
E aí, pô, quem é esse cara que vem aqui hoje na minha turma e já está botando medo na minha professora? Sai fora, cara. Leva essa minhoca para lá. Então a gente, pô, vamos fazer fantoches desses seres que aos poucos, né, ao relacionar com os seres, tá, mas será que aqui na nossa escola tem uma centopeia de verdade? Não sei, vamos procurar. Né? Então começa a criar esse interesse de sair só também da sala de aula. Né? Então, primeiro, pequenas ações para a gente ter esse significado pedagógico e outras linguagens, né, que poderia ser uma música, como a gente cantou no começo, poderia ser uma história, né, a gente poderia contar uma história na sombra de uma árvore e já ser também uma ação, né, de estar levando para outros meios, né, as crianças para vivenciarem uma história. Enfim, a gente pode ver outras formas para que só a compostagem em horta não estejam só nessa centralidade, mas que a gente tenha complementos para sensibilizar. E aí, interessante que começa a criar essa relação mútua entre o espaço da sala com o espaço da horta, ou um espaço verde da escola, né, ou da comunidade. Por quê? Depois, ao ver um ser mesmo de verdade, aqui na foto da esquerda, né, dá para ver a sensação que é segurar uma centopeia. Né, sai todo mundo... Por que hoje está todo mundo rindo na escola? Ah, segurar a centopeia, né? Pô, felicidade, cosquinha e tal. Porque é uma... Assim, é muito interessante a gente conhecer os seres da Terra, né? Então, nesse processo, né, de muito respeito, tem crianças que vão querer usar uma luva. E antes a gente falava, pô, mas estamos falando aqui de reduzir, reutilizar e vamos gastar com luva. Para a parte pedagógica é importantíssima, porque tem criança que tem receio mesmo, dá uma sensação que ela ainda não consegue sentir na pele, mas com uma luvinha dessas de descartável, assim, pô, essa eu consigo segurar. Ou ela vai observar, olhar de longe, segurar no fantoche, mas aos poucos elas vão se familiarizando e vão tendo perguntas. Será que a gente tem isso aqui na nossa escola, né, na nossa comunidade? Não sei, vamos lá ver. Aí começa o movimento de sair de sala para o espaço verde. Ah, trouxeram uma lagarta que nem era centopeia. Pô, que lagarta é essa? Não sei, vamos pesquisar aqui na sala, né? Tá. Pô, mas o que será que ela come? Ih, vamos ter que ir lá procurar algumas folhas, né? Então, vai de novo para a horta. E aí, nesse ciclo de espaço de dentro de sala para o espaço fora, a gente também vai se motivando a pesquisar, né, a aprender. Eu vou seguir aqui só um pouquinho, tá, Edson? Pode ser? Ou tu quer... Pode ser? Depois a gente faz só para seguir aqui na primeira parte. E aí também, qual que é o que a gente observou que às vezes os professores e professoras não iam para a horta? Ah, se me perguntar isso aqui, eu não vou saber a resposta. Mas eu sou a professora, eu sou o professor, como que eu não vou saber a resposta? E nunca a gente vai saber todas as respostas. Né? Quem fez agronomia, biologia, nunca, ninguém do mundo sabe todas as respostas. Mas é legal no espaço educativo justamente o contrário, a gente estimular as perguntas. Né? Que planta é essa? Pô, eu botei a semente de mamão aqui, mas está nascendo uma coisa que eu vi pela foto, parece que é outra coisa. Que às vezes acontece, né? A gente planta tomate e colhe batata. Porque, pô, tinha outra semente ali, né? A gente pensou que ia vir uma coisa, vem outra. Mas esse momento em busca de perguntas é o mais interessante, porque aí vai a motivação e a resposta a gente acha hoje muito fácil, internet, né, no YouTube, perguntando para outras pessoas, né? Então a gente vai depois resolver essa pergunta, mas a gente se sentiu motivado a questionar, né? Então, muito legal essa parte. E aí a gente tem relato também de professores, porque tem duas coisas que são legais de compartilhar, assim, que eu fiz também uma pesquisa sobre hortas, né?
E tem uma experiência que teve na Itália, que tem um escritor que escreveu As 100 Linguagens das Crianças, que é o Malaguzzi. Esqueci o primeiro nome dele. Mas era legal que no relato dele, do livro, ele fala assim, ó, fiquei espantado com a reunião pedagógica dos professores, porque eles eram questionados por outros professores, ou tinha um momento ali da conversa, só que eles se respeitavam e se ouviam, que às vezes é um pouco que a gente não tem muito na nossa educação, essa educação da cooperação. É muito da competição, né? Ah, esse é o meu projeto. O que tu está falando aqui do meu projeto, né? Então, é legal, quando a gente vai para a horta e nos projetos de horta e compostagem, saber que, pô, vamos ouvir, né, ideia de outros professores, vamos tentar estabelecer uma outra relação de conversa, porque às vezes a gente planeja ir para um lado e as crianças, se a gente tiver a escuta, a gente pode ir para outro lado. Pô, comecei a falar de compostagem, estou terminando fazendo vários ninhos de passarinho, sei lá. Ninhos de passarinho, arquitetura, sei lá. E foi para outra coisa, mas começou ali, foi para outra pergunta, né? Então a gente, assim, planejamos a prática pedagógica, planejamos, né? Conversamos, pô, o que vai ser melhor para a nossa turma, eles estão precisando disso. Se foi para aquela linha, foi naquela linha, mas daqui a pouco lá no meio, pô, mas agora está indo para outro lado, vamos mudar agora. Aí a gente, às vezes, pode mudar aí para outros, né, outros desafios, enfim, mas de colocar que muitos professores e professoras, ao trabalhar com a horta, mudaram a sua prática pedagógica, né, enfim, trazer outras relações, né, ou práticas mais vivas com pesquisa, enfim. Então, é muito legal, realmente, a gente equilibrar isso, porque a educação, ela tem que ser teórica, mas também tem que ser prática, né? Então, como que a gente equilibra cada unidade, cada ano vai nos dar um caminho. Não existe uma receita totalmente pronta, né? Então, cada ano, é isso que é legal. Eu sei que ano que vem vai ter outro grupo de crianças, ou elas vão estar com outra idade, o interesse vai ser outro, e a gente tenta ir por esse caminho. Porque o mais legal disso tudo vem nessa perspectiva do florestar, né? Da gente trazer brinquedos e espaços dentro das escolas e das unidades educativas que não sejam só de plástico, né, que não sejam só de cimento, né, mas que a gente tenha árvores para elas subirem, brinquedos que possam interagir, né, com os elementos da natureza. Isso vai enriquecendo, por quê? Porque a natureza é infinita. Se a gente reduz as possibilidades. Se a gente amplia, a gente tende ao infinito, né, de práticas. E aos pouquinhos, né, às vezes é uma professora, mas aquilo às vezes pode ir reverberando, contagia um pouco a diretora, outra professora, daqui a pouco as famílias, né, estamos precisando de madeira, tem uma família que trabalha com madeira, outra que trabalha com outra coisa. É legal as unidades educativas, né, nessa perspectiva, vir contagiando a comunidade ou serem contagiadas pela comunidade, porque tem muitas parcerias no entorno que também podem voltar para dentro, né? Podem contribuir. Então, assim, eu não entendo de fazer produção de cogumelos, mas, pô, tem um amigo que sabe, vamos trazer isso para a escola? Eu não sei fazer sei lá, um fantoche, vamos trazer alguém que possa dar uma oficina de fantoches, né? Então, a gente vai contribuindo com a comunidade e a comunidade vai contribuindo com a gente também, né? Eu não sei se querem fazer eu não estou conseguindo acompanhar aqui o chat, mas se quiserem trazer alguma colocação, fiquem à vontade. A Isabela tinha perguntado como que fazia a composteira de garrafa PET. Eu acho que a gente pode, em algum momento, fazer uma abordagem, né? Mas se quiser comentar aí, Isabela, fica à vontade. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. O meu celular, ele travou aqui. Foi, né?
Eu achei muito legal toda essa sua fala, Júlio, porque a gente tem um projeto na educação também. E, nossa, a gente passa por muito desses problemas que você citou. O cheiro é uma coisa realmente que afasta as crianças da compostagem. E a gente já tentou de várias formas. A gente tem musiquinha, a gente grava vídeo no YouTube que incentiva um pouco elas. A gente faz várias coisas assim, mas a gente vive essa realidade, fica presa nesse que é super legal, é educacional, mas como se tornar algo mais atraente para as crianças. E eu gostei muito dessa mini compostagem que você colocou, porque eu achei que fica prático para eles verem, né? Até para fazer dentro da escola, eu achei super legal. E até perguntei quais são essas camadas que você colocou, se tem que ter alguma coisa específico, como que funciona para eu poder fazer mesmo essa atividade que eu achei tão legal. Legal. Assim, ó, como na educação, o desafio sempre, assim, para mim sempre foi isso. Pô, vem uma turma, a gente está todo empolgado, vai abrir a composteira e diz, ui, né, assim, por mais que seja sutil, pô, assim, dá uma dorzinha, assim, né, pô, eu queria tanto, né, que o pessoal saísse, que legal, né, vamos fazer compostagem. Então, ao trazer essas pequenas ações, né, Isabela, assim, a gente gosta muito, assim, ó, no dia da mini composteira, tem turma, eu não sei que idade que tu trabalha as crianças, qual é a idade das crianças, né? No projeto que eu trabalho, a gente tem crianças dos 2 aos 12, mas eu também trabalho numa escola e que eu tenho crianças de 14, Legal. mas eu queria fazer com todo mundo. Assim, ó, com turmas menores, às vezes, na escola, tem, às vezes, a hora da fruta, mas é possível também um dia pedir ou comprar, assim, ó, qual que é a fruta preferida de cada um, de cada uma? Ah, banana, maçã, a gente traz, cada um traz uma fruta, a gente faz a salada de fruta, né? Ou, enfim, ou só descasca uma banana mesmo, mas para mostrar que a casca é cheirosa. Isso é muito importante. Até eu aprendi aqui com uma educadora da Floran, que é a Fundação do Meio Ambiente, que é a Sayonara. Às vezes o pessoal, assim, porque já tem também uma coisa que tu nem cheirou e às vezes tu já reage, né? Ui, às vezes tu nem sentiu o cheiro. E aí ela assim, não, peraí. Aí ela mostrava a casca de novo, ou uma outra questão, e falou assim, ó, pô, essa casca aqui, ó, a gente acabou de descascar, né? Ela tem cheiro de banana. Quando eu mostrar de novo, todo mundo, oh! Tipo, exaltar. E aí ela mostrava de novo, todo mundo, oh! Aí daqui a pouco ela falava, vamos botar a grama, todo mundo, oh! Tipo assim, às vezes tu pode estabelecer um código também. Primeiro, o pessoal sentir de verdade, é legal trazer a verdade, né? Então, pô, uma casca recém-descascada, ela tem o cheiro da fruta. Tanto é que se faz bolo de casca de banana, né? Tem gente que pega a casca da laranja, bota no fogão a lenha para sair um cheirinho, como se fosse um incenso, né? Um cheirinho bom. Então é legal sentir isso. A grama, aí só colocando os elementos aqui, né? É legal entender que a compostagem, ela é uma casa das bactérias e fungos, ou a casa das minhocas, né? Mas que o que a gente faz é algo que a natureza sempre fez, né? A gente está tentando ali, né, intervir, mas, né, de fazer de uma forma mais humana, mas isso existe naturalmente. E existe uma relação de ingredientes para isso acontecer naturalmente e que traz algo que melhora o desempenho da compostagem. Então, por exemplo, a graminha verde que está aqui no fundo e no telhado, na parte de cima, ela tem essa função que em compostagens maiores, que aqui é mini, né? Essa grama de baixo, a gente poderia botar galhos, né? Poderia botar ou só a serragem ou a poda, o galho triturado, que qual que é a função de baixo? Trazer o oxigênio. Então, a gente está fazendo essa receita para essa sobra de comida estar disponível para as plantas, né? Na verdade, o que a gente cozinhou em casa, as bactérias vão continuar cozinhando, só que agora elas estão produzindo esse alimento para as plantas. É uma grande gastronomia que não tem fim, né? Porque comer também é muito bom. Todo mundo
não deveria passar fome, inclusive os seres da terra, né? Então, a gente está colocando o oxigênio como elemento importante. Tem até um experimento, Isabela, que é muito legal de fazer, porque às vezes a gente fala, tá, mas fala do oxigênio, mas a gente está fazendo numa garrafa toda fechada na lateral, né? Como que o ar entra? É interessante só ressaltar que isso é uma mini composteira. Em composteiras maiores, realmente essa delimitação externa dificultaria a entrada de ar. Mas o que é legal aí? A gente às vezes bota a serragem dentro de uma garrafa, como tá aí, mas só a serragem. E a gente fala para as crianças, a garrafa tá cheia? Tá cheia. Às vezes tem, não, ainda não tá, falta um pouquinho. Aí bota mais um pouquinho de serragem só para dar o nível, né? Ah, agora tá cheia. Dá para entrar alguma coisa? Ah, não sei. Não, dá para entrar. Aí geralmente a gente já deixa uma garrafa de água, né? Para a água entrar, o que tem que sair? Para a água entrar, alguma coisa vai ter que dar espaço. Ah, o ar, né? O oxigênio. E a gente bota a água dentro dessa garrafa com serragem e chega a dar 1,5 litro de água. Então, assim, mostra o quanto de ar tem no meio desses ingredientes que a gente está vendo aí na mini composteira. Então, naturalmente, a nossa composição de ingredientes já tem oxigênio suficiente nesse modelinho. Não sei se está dando para entender. Mas então tem ali, ó, grama verde. É legal as cores bem destacadas, né? Então, assim, pô, eu boto uma graminha verde embaixo, mas poderia ser só a serragem ou folha seca. Depois a terrinha preta, que é na terra preta que a cor escura significa fertilidade, matéria orgânica e bactérias, né? Então é na terra preta que tem milhões e milhões de bactérias. E não existe um composto top, assim. Qualquer terra preta de qualquer município, né, embaixo de uma árvore, vai ter bactérias que decompõem. Aí a gente bota ali bactérias por baixo, a sobra de comida, que também nas escolas a gente começa com as cascas de frutas e verduras, mas que numa compostagem real pode todo tipo de comida, sobra de peixe, carnes, tudo, né? Salgado, cítrico, tudo. E por cima ali, mais uma camada de terra preta, então bactérias por baixo, bactérias por cima. Mais uma camadinha de serragem ou folha seca, e se quiser complementar, né, nesse destaque da cor, a cobertura de grama verde para formar esse experimento. É uma obra de arte que é um experimento. Ô, Júlio, deixa eu fazer uma pergunta? Poderia, então, ser serragem, esse composto nessa terra preta, casca de fruta, composto e serragem. Não precisaria ter a grama. Não precisaria. Uhum. Mas a folha seca ou a grama, elas é como se a serragem, a gente tem o telhado de casa, né? A serragem é como se fosse o forro. Ele consegue deixar o sistema mais protegido para a ação das bactérias, porque às vezes só folha a mosquinha consegue entrar, né? Então, assim, funciona só com serragem, sim, e se quiser dar um destaque ou né, um colorido a mais, botar uma folha, uma grama de outra cor. Mas desse jeito, e até legal, Isabela, que a gente pode fazer assim, ó, vamos fazer um experimento sem a terra preta, um experimento só com, vamos supor, só com folhas, sabe assim? Também pode variar para ver, pô, realmente a terra preta tem sua importância no começo, né? Aqui a serragem demais dificulta, atrasa a decomposição, sabe? Dá para também criar. Tem turmas que às vezes fazem um experimento só e botam no meio uma latinha. Ó, passou o ano inteiro, a latinha ainda está ali. Pô, vai levar 200 anos para a gente ver essa latinha. Então, assim, pô, vamos separar para reciclagem dos secos, né? Então, dá para criar a partir disso, dá para, enfim, inventar várias possibilidades. Mas o que é importante? Ter a terrinha preta no começo para trazer as bactérias para dentro de casa, né? Para elas começar a decomposição e não atrasar muito.
Ah, muito legal, Júlio. Vou fazer isso aqui. E daí, depois da gente fazer, deixa ela parado 20 dias, não mexe. A ideia é deixar parado num lugar, até, assim, ó, dentro da sala de aula, um lugar que não pegue chuva, porque tem vários modelinhos, mas, por exemplo, para não entrar água demais, né, que também vai afogar as bactérias. Enfim, para ser um lugar que o pessoal consiga ver todo dia. E às vezes, vamos dar uma olhadinha hoje, 5 minutinhos por dia, né? Vamos fazer um desenho ou tirar uma foto. Tem muita gente que faz foto a cada dia e depois bota para correr, faz um videozinho para mostrar o processo, né? Bem legal também. Tipo uma animação, assim. Tá bom, muito obrigada, viu, Júlio? Fiquei bem feliz aí. Só assim, e aí tem coisas que, pô, às vezes só a mini composteira trabalhar no ano, trabalhou um mês. Pô, essa foi a minha ação de compostagem horta pedagógica. Bom, sabe assim? Porque às vezes a gente fica pensando coisas muito grandiosas e passa anos e anos, as turmas vão passando e a gente não bota na prática. Então, às vezes, mais vale fazer algo pequeno, que elas consigam viver isso, do que às vezes, não, a gente só vai começar quando tiver aquele dinheiro lá para comprar não sei o que, de uma composteira que eu vi aqui de 10 mil reais, sabe assim? Às vezes a gente fica querendo muito, mas é legal, tudo se complementa, né? Mas assim, pô, não vamos deixar passar um ano sem uma prática pequena mesmo de horta ou compostagem, porque as crianças estão pedindo isso, elas adoram, assim. É uma coisa que tem uma boa aceitação, né? Então, seria um pouco uma sugestão. Aí, aqui compartilhando, no CEPAGRO, o CEPAGRO, que é a ONG que eu trabalho aqui, eu estou aqui no CEPAGRO, é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. Né? A gente tem 34 anos, eu não estou há 34 anos, mas já estou há uns 12, 13, e a gente teve essa experiência de atuar em 83 escolas do município. E aí, com várias professoras, vários técnicos, né, e técnicas aqui, a gente sistematizou um pouco essas ações em 3 eixos, né? Que é a gestão de resíduos e compostagem, a horta agroecológica e a alimentação saudável. Aí, aqui, passando um pouco da mini composteira, a gente daria para fazer também, Isabela, só para não perder a chance, dá para fazer num aquário, algo maior também, que aí vai ter também um destaque maior, né? Mas o da garrafa é o mais prático e o pessoal vê que é reaplicável. Mas dá para fazer em baldes, né? Tendo só o cuidado de que, por exemplo, um balde ou uma caixa de 20 litros, a gente só vai conseguir botar metade de resíduos. Então, 20 litros dá 10 quilos. Porque se a gente sobrecarregar demais, vai dar o problema dos ingredientes e vai dar cheiro, né? Então, saber, assim, quanto que, de repente, a turma produz, ou fazer uma composteira na escola, mas que a gente só vai alimentar na sexta-feira, um exemplo. Ou uma vez por mês. Pô, se uma vez por mês a gente pegar o baldinho e ir com as crianças e virar ali, cara, já está ótimo. Né? De repente, na outra semana, é a outra turma que alimenta. Na outra semana, a outra turma. Pô, a minha turma só vai alimentar uma vez a cada 2 meses. Então, se planejar, dá para ficar suave. Né? E aí, pequenas composteiras, né, que a gente possa estar iniciando. E aqui um destaque, que aí vocês participaram da formação com a Cíntia, né? Esse modelo aqui a gente reaplicou pela tecnologia social de gestão comunitária. Fui eu e a Cíntia em vários condomínios do Minha Casa Minha Vida pelo Brasil, e aí o pessoal não queria leiras, porque não, aqui já tem muito rato, barata, e aí a gente pegou uma ideia que surgiu numa escola e levou para a tecnologia social da gestão comunitária, e hoje Florianópolis já distribuiu em 45 unidades esse kit da caixa d'água, que ao pintar, fizemos a nossa composteira, né? Pintamos.
no mesmo dia a turma já consegue associar, pô, essa é a nossa composteira, né? Já cria essa identidade. E aqui ela tem embaixo o primeiro anel da caixa, ele é cheio de brita, tem a torneirinha, e tem um tecido em cima que é o bidim, que deixa só o adubo líquido pingar lá embaixo, e a compostagem é dali para cima, né? Tem furinhos, pequenos furos nas laterais. Depois eu passo essas fotos para o Regis, para ele compartilhar, mas aí dá para ver, né, a fazer a compostagem de uma forma que não tem como dar rato, não tem como dar barata. Talvez uma larvinha de mosca, se não botar serragem ou bastante folha, né, para dar a proporção. Mas a gente tem também as pequenas leiras, né? Dá para fazer um sistema improvisado, ó, de drenagem para coletar o adubo líquido, que também é uma grande riqueza, né? Não é o chorume, diferente do aterro, aqui é só sobras de alimentos e cascas, né, e palha. Então, na verdade, é uma cauda nutritiva, bem maturado ele pode ser utilizado. Tem turma que quer só fazer minhocário, quer ver as minhocas mesmo, aí tem as opções de minhoca. Tem a compostagem laminar também, que a gente faz ela, depois já vira um canteiro. E aí dá para trabalhar muita coisa, né? O que é importante nas escolas? A gente ter os recipientes, os baldinhos, que as crianças possam virar. Que às vezes a gente tem as bombonas muito grandes, que às vezes só, sei lá, alguém muito forte e tal, daí a pessoa, não, lá só uma pessoa vira. Não, a gente quer que pessoas idosas consigam fazer, crianças consigam fazer. Então, né, um baldinho pequeno, né, que seja possível elas estarem alimentando o processo. E aí, essa grande mágica, né? Aqui a gente está vendo, ó, diferente da gente, as minhocas e centopeias não fazem o número 2. Elas já fazem o número 3, que é o adubo cheiroso. Um dia chegaremos nesse estágio. Então, quando a gente pega na terrinha preta, né, a gente está pegando na riqueza, né, e são vários números 3 dos seres da terra, né? Então, assim, ó, só como é importante o número 3 também. E que o nosso número 2 pode virar um adubo também, né, com banheiro seco, com também um processo controlado de compostagem, mas, dependendo do local, a gente vai aos poucos, né, introduzindo possibilidades. Aí aqui a gente tem o grande objetivo, né, que é separar os resíduos em pelo menos 3 frações. Orgânicos compostáveis, rejeito, que daí é o que vai para o aterro, e os recicláveis secos, às vezes articulando com um catador, uma catadora, ou uma cooperativa da região para dar uma destinação adequada, né? E a compostagem podendo ficar na escola, ou se a gente compostar, a gente produz na escola 1 tonelada por mês, estamos reciclando 30 quilos, ótimo, porque esses 30 quilos as crianças vão ver que é possível fazer dessa forma em casa. E aí a gente está multiplicando essa porcentagem, né? Então, não queiram e não precisa assim, eu quero fazer tudo, mas, pô, às vezes tem 2 professoras mobilizadas, fica pesado. Então, pô, vamos fazer uma composteirinha pequenininha, daqui a pouco a outra professora, pô, mas assim, desse jeito eu consigo fazer também. Desse jeito, daqui a pouco já tem mais professores envolvidos, né? Aqui só o tempo, né? Só para respeitar o tempo, mas queria passar um pouquinho, porque tem 2 segredos e 2 coisas que funcionaram muito bem nas escolas, que é legal compartilhar. Aqui só a riqueza de produtos, né? De alimentos que a gente tem, mas que infelizmente a indústria tem restringido essa diversidade. Aqui, ó, uma turma, para a gente ver, né? Pô, comia fruta na hora da fruta e botava semente dentro de um balde com terra. E esse balde virou viveiro, porque aí nasciam as mudinhas, eles iam botando em saquinhos e depois replantando, né? Então, assim, às vezes um baldinho pode ser o nosso viveiro de mudas. Dá para fazer também, né, reutilizando caixa de ovo. Aqui dá para ver que uma caixa com 12 células,
às vezes fica muito grande para a criança trabalhar. Então dá para dividir de 4 em 4, aqui é turmas menores, né? Aí a gente botava ali, ó, rúcula na estrela azul. Ó, vamos botar 6 sementinhas de rúcula em cada bercinho. Alface, 2 sementes, está no potinho rosa, né? Então dá para trabalhar nessa dinâmica também deles estarem mais um olhando para o outro. Tem criança que não quer pegar na terra, daí o amigo do lado já ajuda. Tem o boneco de batata também, ou de alpiste, né, para ver a germinação. E o grande segredo das escolas, da horta, que se vocês fizerem, vocês vão ver que é verdade mesmo, muita escola já tem o canteiro definido, né? Mas se vocês conseguirem, o grande segredo de respeito e envolvimento das crianças se dá quando elas fazem o formato do canteiro. Então, a gente trabalha muito com tijolo, com, enfim, madeira, materiais que facilmente, de um ano para o outro, a gente possa refazer os canteiros. E aqui na foto, ó, mostrando uma dinâmica, porque também não dá para fazer um canteiro por pessoa, né? Mas dá para fazer dinâmicas de grupo para que eles tragam formatos e depois a gente possa fazer uma escolha ou uma junção de formatos. Aqui foi um mutirão, ó, que o diretor dizia, não, aqui a gente não tem espaço, não vai dar certo a horta. E aí a gente fez um mutirão com tijolo, que a subprefeitura doou. E aqui é legal, ó, porque esse era o espaço. E aí a gente traz também, não, para fazer horta precisa de enxada, precisa cavar buraco, não precisa. A gente faz o canteiro elevado, ou canteiro espontâneo. De uma área aqui bem compactada, eles pegaram o projeto, fizeram ali o formato dos canteiros, né, com o tijolo solto, e depois a gente encheu de folha esses canteiros e só botou o adubo onde ia plantar a mudinha. E esse espaço que estava lá um pouco esquecido na escola virou uma grande área de brincadeira. Às vezes eles brincavam ali de se equilibrar no tijolo, o tijolo caía, mas eles dão uma ajeitadinha. Criou um espaço que eles valorizaram, né? Eles começaram a respeitar, e aí as coisas foram crescendo, né? Aqui também é num CRAS que a gente trabalha. Um CRAS é um centro de assistência social, né? Centro de referência em assistência social, que era assim, ó, uma área com grama. Ah, como é que vão fazer o canteiro? Muita palha, fizemos o formato do canteiro. E depois só botando o adubo onde a gente ia plantar, ou seja, aqui a gente gastou 3 carrinhos de mão só, de adubo, que às vezes é um problema também conseguir muito adubo, né? Só no bercinho onde elas iam ficar, depois tudo vai virando adubo, né? E a palha já protege para ela não perder muita água, né? Então, outras possibilidades. Aqui o formato de alguns canteiros, ó, das crianças fazendo também, tijolinho solto, aqui madeira, aqui troncos de árvores ou blocos, né? Aqui blocos, né? Outros formatos. E às vezes pode ser reutilizando uma caixa de isopor, de sushi, né? Numa escola que não tem muito espaço. Mas o projeto, meu projeto de horta, é um manjericão. Esse vai ser o nosso projeto. No final nós vamos fazer a pizza. Vai ser o hortelã, no final nós vamos fazer um chazinho. Pronto, está aqui a nossa horta, não precisa ter algo que a gente não vá dar conta, né? E aos poucos pode ir ampliando um pouquinho, né, esse espaço. Aqui é uma foto lá da Revolução dos Baldinhos, ó, uma vez que elas fizeram também nas caixas de feira. Então, assim, ó, tempero, chazinho, é algo que a gente consegue colher várias vezes e não finaliza, né? Ele continua dando, então algo que pode ter perto da escola. Aqui foi também numa cozinha comunitária na pandemia, só com temperinhos. E aí tem outros modelos da internet para a gente se inspirar. E aí tem, assim, uma galera que inventa de tudo, né? E aqui só para mostrar, ó, que a horta, ela tem que... E a compostagem, né?
tem que fazer parte do brincar, né? Então, estar perto das coisas para o pessoal ver, né, numa quantidade, numa relação que não dê cheiro, né, que o pessoal se aproxime para estar vivenciando isso. Aí a gente faz tudo isso, aqui tem algumas informações que depois a gente passa a apresentação, mas tudo isso para dizer o que, aqui é legal, ó, o projeto da professora era criar couve, né, plantar couve, só que no final, eles, ao invés de colher couve, colheram borboletas. Então, assim, a gente também não tem essa pressão como uma agricultora e um agricultor tem da produção, né? Então, a gente pode ir para outras coisas, né? Ver o que surge, como que é o ciclo da borboleta, enfim. E o grande foco de tudo isso está aqui, ó. A gente faz tudo isso porque o Programa Nacional da Alimentação Escolar, a fundação, enfim, tem estudos da ONU que as crianças, ao participar de algum processo de compostagem, de horta, de plantio, né, elas vão ter curiosidade de experimentar. E tem muitas famílias que no seu hábito alimentar é tudo muito industrializado. E a escola é esse espaço da gente apresentar diversidades, né? Então, tem criança que nunca comeu um rabanete, nunca comeu a folha de uma beterraba, né? Então, ao participar desses processos, no final ali na hora da degustação, eu não gosto de beterraba, mas está todo mundo comendo um pedaço de uma folhinha, tá, deixa eu experimentar também. E a partir daí, de receitas, né, a gente pode estar mudando um pouco o cenário, que hoje o Brasil é o 5º país que tem maior taxa de obesidade entre crianças e adolescentes, né? O consumo de salgadinhos, enfim, é bem assustador, mas a gente pode apresentar outras formas, né? E aí tem hoje os programas de gastronomia, né, Masterchefs e tal, e, pô, vamos fazer receitas, né? Dá para fazer o açaí na própria escola, dá para plantar batata dentro de um saco, ó, e depois, né, ver como que é um pão de batata, biscoito de semente de girassol. Um sucesso também era a pizza verde, que a gente colhia um monte de coisa e fazia pizza, né? Dá para testar o açúcar, pô, coloquei o açúcar, mas aqui eu coloquei banana, pô, e também ficou doce. Aqui eu coloquei, tem plantas, né, que se faz o adoçante, estévia, lípia dulce, que bota folha, nossa, é super doce. E às vezes é legal ter na escola para ver, né, que da onde vem também outras formas de adoçar. E hoje muitas punks, né, e outras plantas não coloniais aí que estão rolando e que a gente pode aproximar então a escola desses saberes comunitários, né? Aqui em Floripa a gente tem muito engenho de farinha, né? Então, vamos na visita da escola desse ano, vamos conhecer o engenho, né? Vamos conhecer uma agricultora, né? Então dá para fazer isso e ir ligando os conhecimentos, né? Ligando a matemática com o português, porque às vezes a gente chega na escola, vai lá falar com a professora de ciências, mas, pô, a história do alimento, como surgiram as migrações, né? Por que surgiram migrações? Por que deu o problema de um alimento ou outro que fez o pessoal ter que se mudar, né? Então tem muita história envolvida na alimentação, e que a gente pode estar compartilhando na história, geografia, educação física, o que um atleta de ponta se alimenta, né, o que isso traz para o corpo dele, enfim, são várias possibilidades, e esse é o objetivo, né, ampliar o repertório alimentar. Tá bom, pessoal? Aí deixar um momento aqui para a gente dar mais uma conversada, mas só para fechar aqui, ó, vamos adubar as relações. O mais importante, por incrível que pareça, do sucesso ou de a gente fazer uma ação legal é de como a gente trabalha com outros seres, né? E seres humanos principalmente, porque
está precisando a gente dar uma adubada nessas relações. Como foi falado, o Cepagro publicou esse livro. No momento a gente tem ele físico, mas já esgotado. Tá? A gente está para fazer uma outra edição. Mas no site do Cepagro tem vários materiais em PDF para baixar, também interessantes. E esse aqui é o livro que eu fiz também, que conta a história do pequeno João, a dona Doroteia e a minhoca, que é a grande invenção. Aí quem quiser seguir ou conhecer mais, tem aqui ó, o @Cepagro _agroecologia, e tem também o @com.postagem, que é onde dá para mandar mensagem também para pedir o livro, enfim. Aí tem algumas referências, depois a gente passa melhor ali. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção. Sei que nesse mundo de hoje remoto é difícil, né? A gente está aqui ao vivo, sim. Depois o pessoal que acompanhar também pelo YouTube, né, Regis? Vai ver ali a gravação, mas quem Não, sabe muito... a gente se encontra pessoalmente, né? Aí muito bom, Júlio. Obrigado aí. Agradeço a atenção aí, muito obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra para o Paulo. Vai lá, Paulo. Boa noite aí a todos. Obrigado aí, Júlio. Que trabalho lindo, cara. A gente está aqui nesse caminho também. Aí eu te fazer uma pergunta. Você já atua com qual faixa etária? Desde os pequenininhos? Como é o caminho de vocês? No projeto que a gente assessorou, e a gente foca quando escreve um projeto, é a educação infantil e séries iniciais, até ali os 10 anos, que é uma faixa de idade que eles estão muito acolhedores e, assim, muito participativos. Depois começa namorinho para lá, coisa mais assim de celular, vai ficando mais difícil, mas a gente tinha alunos do ensino médio que às vezes a professora vinha, a gente está com um projeto assim, tem como a gente fazer junto? E aí a gente fazia junto. Mas assim, assim, também são muitas turmas, né? Uhum. Então, assim, para escrever um projeto ou para iniciar um trabalho, eu acho que pegaria essa faixa, as crianças menores, ali até os 10 anos, para focar. A Porém, partir dos hoje... 12 anos, eu sou professor também, mas na rede particular, né? Tá. A partir dos 12 anos, eles começam meio a dar uma desinteressada desse conteúdo, assim, se a gente ficar fazendo sempre as mesmas coisas, né? Achei interessante a cartilha, né, o produto que vocês apresentaram, acho que depois eu vou dar uma olhada lá para ter inspiração. E te falar também que aqui eu faço um trabalho com eles, que é um minhocário caseiro, é um mini minhocário, né? Legal. Aí acabei inventando aqui uns potinhos, colei um no outro, eles levam, fazem com um potinho de sorvete, e no final do trabalho eles levam para casa, né? Aí, só para relatar essa experiência que eu tive com uma aluna, né, na verdade, duas alunas, muito assim, amigas, e que tinham muito nojo das minhocas. E a gente vem trabalhando com essa turma, eu venho trabalhando desde o primeiro ano. Então, sempre elas se afastando, não querendo mexer e tal, e insistindo, a gente fazendo as atividades. Agora chegou no quarto ano, a gente faz essa atividade para eles levarem para casa. Aí a minha surpresa maravilhosa, estavam as duas lá, brincando e se juntando para montar, uma montando o minhocário da outra. Então, assim, como é importante a gente insistir um pouco, não forçar, né? Mas a gente trazer conteúdos que sejam de forma lúdica, que seja de forma prática, né? A gente agora está diminuindo o volume dos baldinhos, que a gente tinha um balde de 20 e poucos litros, agora a gente passou por um de 17, agora a gente vai passar por um de 15, né? Para as crianças entrarem nessa. Então, tem dias assim que sai lá do colégio uma fila, todo mundo carregando seu baldinho. Antes levava até a porta da composteira. Agora a gente já está fazendo um trabalho deles jogarem lá dentro, né? Com os mais velhos, a gente começa a abrir o berço na compostagem. Então, para mostrar essa dinâmica, né? Não deixar a coisa azedar, porque depois que azeda eles ficam realmente com um certo ranço daquela coisa, mas essa evolução que vai vindo
sistematicamente você apresentando conteúdos e sem forçar, não, bota a mão aqui, aí você vai criando mais inimizade, né? Então, vai vindo aos poucos, vai vindo sementinhas com histórias, com práticas, com a parte de desenho, parte prática, e eu acho que é esse caminho. E fiquei muito interessado no trabalho que você fez aí para também me dar novas ideias. Depois a gente vai trocar. Obrigado, Massa, era Paulo. isso. Valeu. Não, essa ideia do minhocaro e transparente, muito legal, cara. O legal que vai vindo várias ideias, e assim, só para reforçar, com crianças maiores, já teve aqui, e foi lá na escola que a Revolução tá, teve uma turma que ia ter a formatura, já crianças maiores. E aí, junto ali com a professora, vamos fazer saquinho de adubo e mudinha assim de tempero para vender na rua, para arrecadar recurso para a nossa formatura. Então, assim, com crianças maiores, a gente tem que estar mais antenado com o que está rolando de interesse. Então, teve uma turma que fez aqui uma aquaponia, que foi uma mistura de criação de peixes, e aí calcularam lá o reservatório, depois o filtro de minhocas, depois as plantas. Então, assim, tem coisas vivas que, assim, e em outras proporções, que podem trazer o interesse. Mas é de estar nessa atenção, né? Na pandemia também teve turmas do ensino médio que fizeram gravações, episódios. Então, assim, entrevistar um familiar de como que era a comunidade antigamente, sabe? Essa coisa hoje de gravar vídeo, editar, às vezes, desperta o interesse. Uma vez fizeram um quiz em algum aplicativo que eu não sei, eu não entendo muito, mas assim, na pandemia, né? Vamos supor, qual bactéria tem na compostagem? Sei lá, daí tinha as opções aí, sabe assim? Dá para ir para várias linhas, mas aí com crianças maiores o desafio vai ficando um pouquinho maior também. Eu acho que a composteira vai compostar todas essas ideias futuras, né? É uma maneira de você criar um acesso para que essas outras sementes germinem. O terreno onde a gente vai trabalhar é a compostagem, mas as ideias vão surgir dali. E dar o espaço para a criança ser protagonista. Eu acho que o grande lance é essa. Você tem lá uma aula linda, maravilhosa, montada, mas que, de repente, ela pode ser totalmente mudada por conta do protagonismo de um momento, de um formigueiro que você achou, uma perereca que apareceu, né? Seja lá, você tem que estar aberto para isso. Outra coisa que eu ia te perguntar rapidinho é se você tem esses preceitos Waldorf, se você conhece a pedagogia, você está engajado disso? Como é que é? Conheço pouco, mas assim, tem amigos que trabalham aqui em escolas Waldorf e eu curto bastante, mas nunca consegui me aprofundar, assim. Porque eu senti que você já é Waldorf, então por isso que eu te perguntei. Tá? Valeu, parabéns. Legal. Aí, depois a gente troca mais. Vai lá, Regis. Obrigado, Paulo. Eu queria compartilhar duas experiências, assim, né? Uma delas é sobre essa questão das crianças experimentarem, e isso, assim, é incrível como funciona, assim, ó. As crianças ficam doidas, porque quando ela vê aquilo que ela tá plantando, né? Que ela plantou, que ela viu nascer ali, cara, elas comem. Então, as crianças comem folha verde, né? As couve, folha de... essas coisas, folha que elas não comeriam, elas comem tranquilamente. E que elas, fora da horta, às vezes elas continuam não comendo. Se botar no prato, né, a mãe servindo, coisa assim, ainda tem uma resistência. Mas ali, na experiência, dá um outro sentido e elas experimentam. E isso ela vai carregar, né? A gente tinha uma experiência que a gente fazia com limão. E a gente tinha um limoeiro lá, né? A gente cortava os limão e cara, era sucesso. Experimentar o limão, sentir o azedo do limão ali, né? Sem açúcar, sem nada. Então, é muito interessante. E a outra que eu gostaria de compartilhar é sobre o formato dos canteiros. Isso daí é sucesso demais. Teve uma experiência que a gente fez um corpo humano na horta. Então, a gente fez os canteiros no formato dos órgãos, né, assim, o coração, e na posição dos órgãos também. Então era um terreno grande, ficou
um corpo humano ali, o intestino delgado, intestino grosso, bexiga, rim, e plantamos medicinais de cada, né, que auxiliam nesses sistemas. Então foi um trabalho super interessante, ficou bem ilustrativo, assim, as crianças curtiram pra caramba também. Pô, essa ideia do corpo humano aí é demais, cara. Cara, foi sensacional, foi muito legal. Isso aí nós vamos pegar também. Pode mandar. Botamos no lugar o cérebro, então assim, tudo posicionado ali, ficou muito interessante, né? Acho que tinha mais alguma coisa que eu queria falar, mas me fugiu. Depois eu comento se lembrar. Eu queria trazer também, agora a gente teve esse mutirão aí, agora esse último mês, ali no pátio, e aí o meu sobrinho estava presente, tinha uma par de criança no mutirão, né? A gente até meio despreparado, não esperava chegar tanta criança, e aí teve que ir correndo desenvolver uma atividade ali para fazer com as crianças, porque elas acabaram tomando conta do mutirão. E aí, numa dessas, a gente estava revirando a leira ali, né? E a leira fumegando, assim, aquele vapor assim, d'água assim, bombando, assim. E aí o meu sobrinho veio e falou, o que é essas fumaças? Eu falei, não, na verdade, sabe, isso aqui, sabe quando você está correndo demais, e aí você começa a suar e sai aquela fumacinha de você, assim, que é o seu suor evaporando? Ele sei, eu disse, então, as bactérias correram tanto ali dentro para comer os resíduos que elas estão da mesmo jeito. Ele, interessante. Daí, tipo, nisso chegou um amiguinho dele, cara, e meu sobrinho ele tem 6 anos. Chegou um amiguinho dele, daí falou a mesma coisa, olha a fumaça dele. Falou, não, isso é o suor das bactérias que estão ali comendo os resíduos. Então, tipo, ele já está explicando, já estava explicando o processo da compostagem, o que eu, por muitas vezes, participei de vários maneiras até aprender de fato o que acontecia ali, ele na primeira. Então, você vê que quando é essa faixa etária mesmo, assim, né? Eles estão muito abertos, muito atentos ao que você fala. E se você conseguir botar numa linguagem onde eles esteja mais próxima, de fato, assim, né, da realidade deles, isso ajuda muito. E aí, já aproveitando o gancho, nesse momento, o meu sobrinho, ele pegou, ele é apaixonado, ele está sempre na mão com as centopeias essas, né? Tipo, ele se amarra, ele já fez até uma casinha para centopeia lá na casa da minha irmã, né, na casa deles, onde ele meio que cria o piolho de cobra esse, né, a centopeia. E aí, no vídeo que saiu do mutirão, tem um take que tá ele brincando com uma na mão. E aí, nisso, já veio umas 3 pessoas me chamar, falar, olha só que perigo, esse animal é extremamente venenoso, uma criança na mão, isso é irresponsabilidade. E aí eu fiquei pensando por um momento, pô, será mesmo, né? A gente é tão acostumado, né? Eu fiquei até meio assim, será que eu tiro o vídeo? Será que é perigoso de fato? E aí eu lembro, tipo, no momento, teve um certo momento que você falou da centopeia ali, né? Então, tipo, o quão isso realmente pode ser, ou não é perigoso, né? As crianças ter relação com essa centopeia, esse piolinho de cobra. Júlio? Sem som, Meg. Eu não sei se o Regis está falando, mas está sem o áudio aqui. Ah, pode crer. Eu tirei minha mão aqui e não abri o microfone. O piolho de cobra é o bichinho mais inofensivo, mais amigo que existe, cara. Não tem perigo nenhum, assim, ó. Se fosse uma lacraia, sei lá, uma taturana, então, mas... a conversa não, foi piolho de exatamente cobra. essa. A dona Doroteia, essa que eu fiz de garrafa PET, eu até costumo ligar ela, às vezes em viagem, assim, eu sempre levo ela, né? Já fui até salvo uma vez no aeroporto, porque eu estava com ela, daí o cara viu que realmente eu fui dar uma oficina, porque essa coisa da polícia ver a mala, né? Eu disse, não, cara, eu tô vindo dar uma oficina, tá aqui, daí tinha o João Bactéria e ela, disse, não, tá bom, acreditei. Mas é legal porque a centopeia, ela forma uma parceria com a minhoca. Enquanto a minhoca pega mais o resíduo ali do alimento mais úmido, ela, o tatu-bolinha, eles pegam mais a parte de fora da sobra de folha, né? Então, assim,
ela tem 100 pares de pés, então ela tem 200 pés, deveria se chamar duzentopeia. A gente já abriu aqui uma questão para mudar de nome, não. Mas a duzentopeia, ela é sensacional mesmo. Para mim, assim, a minha lembrança também, assim, pô, às vezes na correria, né, de segurar uma na mão, assim, ficar olhando para ela, sabe, aquele movimento de patinhas, pô, dá uma acalmada. Então, eu também sou fã da Dona Doroteia, e para as crianças é mais, às vezes, fácil segurar ela, porque ela anda, ela faz cosquinha e tal, mas não é tão úmida e a sensação da minhoca, né? Então, assim, tem criança que prefere mais até segurar primeiro a centopeia do que a minhoca. E é legal sempre, né, professoras e professores, ter essa relação. Pessoal, ó, tem seres que podem ter veneno, né? Tem bicha cabeluda, tem lacraia vermelha, né? A pretinha até a gente pega na mão. Mas, assim, se verem algo diferente, primeiro, né, chama a professora, chama o professor, tal. É legal, às vezes, ter esses combinados, porque é isso, né? Nem tudo que a gente achar, às vezes, dá para pegar de imediato. Mas são as experiências, né? Teve escola que quis ter pé de pimenta plantado, porque assim, cara, imagina um adulto segurando na pimenta e botando a mão no olho com 50 anos e vendo que queima, né? Então, assim, era uma pimenta bem fraquinha, mas que, naquele contexto, elas falaram, não, a gente não quer tirar essa pimenta, a gente quer deixar. E foi um momento ali de aprendizado, né? Então, assim, tudo tendo um contexto, e só para também o Regis falou uma questão da horta ali que eu acho que é bem importante, porque às vezes a gente quer ter a horta e esse cuidado, não arranca, né? Não faz isso, fica toda hora. Mas se a criança pega um tomate verde, é legal a gente valorizar isso. Não, pegou verde, vamos levar lá para a sala e vamos experimentar. Ah, mas que azedo, tá? É por isso que a gente espera ficar vermelho. Se ele só pegar o verde e aquilo, né? Às vezes o professor está lá num lado, o outro assim, e não contextualizar, todo mundo vai arrancar, né? E aquilo não vai ter um contexto. Então, se a gente usa isso para experimentar, colhemos uma laranja mais verde ou algum fruto, vamos experimentar, mas que amargo. Por isso que é importante esperar amadurecer, né? Então é muito legal sempre contextualizar, né? Então por isso que é o legal assim da parte mais pedagógica para a gente estar acessando assim, né? Eu vi uma pergunta aqui, ó, eu não sei o nome, mas aqui do Colo da Montanha, eu estou te vendo aqui, não sei se quer, mas perguntou da caixa d'água, né? Não, é de aquele garrafão de 5 litros também, né? Que tem uns que são transparentes também, né? De água. Ao invés da garrafa PET. Né? Legal. Aí fica quadrado, né? Como se fosse um mini aquáriozinho, né? Achei muito interessante, Júlio. Queria te parabenizar, achei muito maneiro o seu trabalho, achei muito interessante mesmo, sobretudo com os pequenininhos, né? Com essa coisa dos bonequinhos, né? Como é que você falou? Fantoches, né? Achei muito interessante, cara. E aqui, a gente está em Teresópolis, né? Eu sou o Zusa, tá? Prazer, Colo da Montanha aqui, Colo da Montanha é o nome da escola. Prazer. Muito prazer. E aqui a gente optou, por exemplo, por deixar o pé de pimenta. Porque entre os educadores aqui a gente pensou, cara, para as crianças é importante eles entenderem que tem coisa que não pode mexer. Sim. Tem coisa que tem que deixar na horta, né? Que você não pode colocar a mão. Porque a gente passa por esse mesmo problema, porque a gente plantou brócolis. O brócolis, pô, ele ficou desse tamanho assim, arrancaram o brócolis. Uhum. E aí com a amora, mesma coisa. A amora não consegue ficar pretinha, vermelha eles arrancam, o tomate, tudo, né? Tudo. E aí a gente falou, poxa, cara, vamos colocar uma coisa que eles não vão poder mexer. Para poder entender que as coisas têm que amadurecer para poder colher maduro, né? E aí a gente começou, poxa, deixa o pé de pimenta, sabe? E aí a gente foi andando com eles na horta e falou só, isso aqui ninguém vai mexer. E aí, né, quando eles viram que era pimenta mesmo, eles ficaram, olha, essa aqui ninguém pode mexer. É uma maneira de você educar também, né? Sim. Também educar. É perigoso? É perigoso. Alguém pode sair lá com o olho ardendo,
Pode. Não, ainda não aconteceu. Mas, poxa, as crianças têm que entender que, poxa, a vida tem perigos, cara. A Sim. escola não pode ser um lugar em que, porra, não existe nenhum nível de periculosidade, né? Porque ela tem que estar muito mais perto da vida, né? Quanto mais perto ela estiver da vida, mais fácil as crianças vão aprender, né? Então a gente deixou o pé de pimenta. Não, muito legal. Queria deixar aqui um abraço para todo mundo. Tem tempo que eu não apareço aqui. As reuniões têm sido em cima da minha reunião de educadores. Eu não estou conseguindo aparecer. Hoje foi enforcado, né? Amanhã é feriado. E aí eu pude estar junto, tá? Então, Amanhã é o dia de poxa, vocês, né? muito bom, muito bom. Adorei estar aqui com vocês hoje. Massa, Zuza. Grande abraço. O legal, assim, da horta é que, assim, a horta, ela traz essa questão da natureza mãe, né? Assim, tipo, mulher, força, né? Ela, por si só, já nos educa. E aí vem essa parte pedagógica, que é o trabalho fundamental dos professores, né, e professoras nessa articulação do conhecimento, né? Então, é bem legal ter esses elementos, né? Às vezes uma rosa com espinho, ou algo com espinho, né? Enfim, tem muita diversidade, né? Então é legal apresentar diversidades, porque cada criança é um ser plural, né? Então, se a gente tem mais um ambiente plural, pô, pensa um lugar bom de aprender, né? Então, por isso que é legal a gente incentivar e fortalecer isso nas escolas, né? Acho que até, por exemplo, assim, problema com formiga, não sei com vocês aí, mas aqui a gente tem um problema sério com formiga às vezes, né? E é isso, por exemplo, brócolis, você planta um brócolis, a formiga, pô, ela não pensa meio segundo, você acabou o plantio, já olha, ela já tem umas pegando na mesma noite, assim, mas acho que tá sempre nessa mensagem de que é assim que acontece, né? Então vai passando outras noções para as crianças também, né? É isso, a formiga às vezes, né? Agora, por exemplo, a seca, tá muito seca, não tem comida nem para formiga. Então, quando a gente coloca um negocinho para a gente comer, ela também quer, né? E aí trabalhar outras relações, às vezes plantar para as formigas. A gente gosta de falar um pouquinho da agroecologia, né? Não, vamos plantar para formiga, vamos plantar um gergelim, vamos plantar sei lá, às vezes um coentro que tira ela dali. Você vai tentando passar essas noçõezinhas. Mas, Júlia, aproveito aqui o momento de fala também para parabenizar. Nossa, muito legal. Eu já entrei aqui no Instagram, estava dando uma breve passada aqui no livro. Muito, muito legal mesmo. Parabéns. Legal, obrigado. Eu Aprendi acho que é isso, bastante. sim. Legal, Ellen. Eu acho que é isso, sim. O legal, assim, tipo, pô, plantou o brócolis, plantou o alface, aí a formiga foi no brócolis e às vezes, pô, conseguimos colher o alface, ou outra... A pomba foi no alface, aqui tá, É, tá difícil. então, e às vezes, assim, é isso, tentando estabelecer um sistema que algum dos cultivos, né, um chá vai conseguir prosperar, né, mas é isso, mostrar que quando o sistema também não está assim bem ou próximo de um equilíbrio, tem vários seres com fome, né, e aí depois vai estabelecendo, enfim, mas é um processo legal, assim. Massa. A galera, o livro, esse Educando com a Horta, o PDF dele tem lá naquela pasta lá, daqueles documentos, inclusive tem bastante material do Cepagro lá naquela pasta que a gente catou lá e deixou lá. E massa que a Isabela perguntou de como fazer, né, a compostagem ali na PET. Tem um vídeo no canal do YouTube lá do compostagem, né, do Cepagro, tá no canal do Cepagro, né, Júlio? O Cepagro, a gente fez uma parceria, né? Tá tudo no Cepagro também, no YouTube. Isso aí, tem bastante material massa lá no canal do Cepagro, esse montando mesmo, assim, a composteira de garrafa PET, tem um vídeo muito massa lá. É isso aí, galera. Mais alguém, alguma dúvida? Não sei se no chat ficou alguma coisa, acho que todo mundo trouxe, né? Ali.
Paulo, a gente manda os links lá, certo, no grupo depois. Júlio, considerações finais? Alguma coisa aí que queria deixar? Não, eu queria agradecer de novo o convite, né? Terra Orgânica, da Rede Saúva, né? E Muda, né? Que conseguiram esse projeto aí para a gente estar se encontrando. Também, né? Espero depois conseguir o contato de vocês para seguir. E qualquer dúvida, né? O Regis tem meu WhatsApp, se precisar também, como o Paulo falou, às vezes estreitar, né? Mandar uma mensagem mais no particular também fica o contato. A gente tem um sonho aqui de fazer uma rede nacional de hortas pedagógicas, que já tem uma rede na América Latina que tem encontros, né? Que é a Rede Internacional de Hortas Educativas, que a gente faz parte, mas a gente quer um dia trazer para o Brasil, de repente a gente consegue aí, aos poucos, ir criando essa rede, se fortalecendo, né? E fazer algo juntos. Mas é isso, parabenizar a profissão de vocês, né, o trabalho de vocês, e o que a gente puder estar se somando, a gente está aí. Tá bom, pessoal? Agradeço também quem pôde estar aqui no horário, assim. Hoje é muito difícil essa parte, é muita coisa acontecendo, né? Esse ano está muito corrido, é um ano diferente, acho que o mundo está mudando mesmo, mas agradecer que a gente pôde se encontrar aqui e, enfim, quando quiserem vir para Floripa, conhecer os projetos aí, só entrar em contato, a gente leva até o pátio ali Eu do tô, Regis, da Revolução. eu tô até pensando que eles estão querendo que a gente mude para aí, porque os palestrantes, né, veio a moça da Cíntia, né? Revolução, agora A você, Cíntia. eu vou precisar dar um pulo por aí para conhecer essas iniciativas. Ah, então tá fácil, né? Tá pertinho. É esse lugar para A ficar gente, no palco. a gente tem esse privilégio aqui em Florianópolis, né, Júlio? Florianópolis é uma cidade assim que realmente é um terreno fértil, muito fértil para compostagem. Então, temos excelentes referências e que bom que a gente pode estar disseminando aí, né? Para que outros lugares possam replicar. Nossa, legal demais. Eu que estou pensando nessa de especialização, de fazer educação. Eu sou formada em agroecologia, né? Gostei muito de trabalhar com educação ambiental. Então, tô aqui só procurando. Você falou do CEPAGro, eu já dei uma olhada, falei, nossa, será? Aí fui para o Rio, também fico, nossa, será? Muito massa, gente, valeu mesmo. Tá muito massa esse projeto. Pessoal, obrigado então. Júlio, gratidão enorme aí pela disponibilidade, né? Pelo compartilhar de toda essa experiência. E vamos mantendo contato aí, pessoal. Valeu. Boa Valeu, semana. obrigado. Abraço, Valeu. aí, galera. Até a próxima, hein? Valeu. Saudades. Valeu, hein? gente. Boa noite. Valeu. Valeu, Regis. É nóis, meu querido. Valeu, Julião. Isso aí. Se falamos aí, até mais, hein? Um abraço.